Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. Te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Amém. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Amém. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo também. Desde já eu peço que você deixe sua curtida, se inscreva no canal e também compartilhe para que outras pessoas estejam assistindo essa mensagem também. Gente, o tema de hoje, do nosso quarto dia da Semana Jovem, é Senhor, eu vou cura-me. O tema de ontem foi liberta-me e o tema de hoje é cura-me. Então, desde já, eu peço que você vá abrir na sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40 a 42. Enquanto vocês vão procurando aí, a gente vai fazer uma pequena oração para iniciar o estudo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar hoje aqui. Venha ser todas as pessoas que estão aqui e que estão ouvindo essa mensagem, dando sabedoria para elas, para que venham entender tudo que for passado aqui e venha passar para outros também. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. No verso 40 diz o seguinte: aproximou-se deles um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Verso 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No verso 42 diz o seguinte: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Amém? Amém. Pronto, vou fazer a mesma coisa que a gente fez em todos os outros dias.
Eu irei contar alguma história aqui e depois a gente volta para o capítulo e explicar detalhadamente. Como vocês sabem, na história do mundo, toda a história do planeta Terra, teve bastante dificuldade. E uma das dificuldades foi que o planeta ele foi afetado por diversas pandemias. Ele foi afetado por muitas pandemias. Dentre uma que eu vou falar aqui, que ela foi bem famosa, eu não sabia que essa pandemia existia por esse nome, mas ela foi bem famosa, que se chamava a varíola. Uma epidemia que durou cerca de 100 anos, para você ver, durou um século, durou bastante tempo, e levou 26 milhões de pessoas para a morte. Essa pandemia que aconteceu de varíola durou 100 anos e levou mais de 26 milhões de pessoas a óbito. E também a gente pode falar de uma epidemia muito famosa, que foi a peste bubônica, ou como alguns conhecem, que foi a peste negra, a doença do rato que teve ali da pulga do rato, né? Que teve ali na Idade Média, uma doença bem famosa e que praticamente todo mundo sabe que essa doença existiu. Peste bubônica ou peste negra. E a peste negra supõe-se que matou mais de 50 milhões de pessoas durante o período que existiu a peste negra. Ou seja, matou muita gente. Aprenda aí quantas pessoas mataram para depois a gente fazer uma comparação, tá? Varíola, mais de 26 milhões de pessoas, e a peste negra, a peste bubônica, mais de 50 milhões de pessoas. Foi mais um pouquinho, né? Depois de um pouquinho de tempo, em 1918, em um acampamento de soldados britânicos, surgiu uma doença mortal, que foi uma gripe, chamada de gripe espanhola, que com apenas 8 meses tirou a vida de mais de 25 milhões de pessoas. Veja, a Covid tem em torno de 2 anos, vai fazer agora, e vocês vão ver quantas pessoas mataram. Porém, a gripe espanhola, em apenas 8 meses, matou mais de 25 milhões de pessoas. Para você ver a pandemia como era forte. E de fato, assim, na época também, a tecnologia em relação à medicina não tinha tanto igual temos hoje. Então, por isso, morreu muita gente também. E assim, gente, com o passar do tempo, não seriam conhecidas pelas pessoas de hoje em dia. Essas pandemias, elas foram esquecidas. Foi passando o tempo e as pessoas foram se esquecendo porque tinham suas atividades. Porém, essas pandemias e epidemias existiram. Porém, no entanto, eu vou falar agora de uma epidemia bem famosa, que eu acho que é famosa e acho que muita gente ainda não conhece. Vocês vão responder se conhecem ou não. Que no finalzinho de 2019, ouvimos do surto de um novo tipo de gripe, que surgiu da cidade de Wuhan, na China. Não sei expressar o nome aqui, mas é uma pandemia que surgiu na China, não sei se vocês conhecem. Começou em 2019, né, no final de 2019. E em algumas semanas, toda a cidade de Wuhan, na China, estava em quarentena. E assim, à medida que os dias foram passando, o terrível vírus foi avançando. Começou na China, depois foi para a Coreia, Japão, Itália, Espanha. E em pouco tempo, todo mundo conheceu a pandemia. Primeiro foi epidemia, só era uma região, mas depois se transformou em pandemia, chamada pela Covid-19. E de acordo com os relatórios, até hoje, é bem mais do que isso, quando essa mensagem foi feita, mas até o momento que foi feita, mais de 84 milhões de pessoas tinham sido infectadas pelo vírus. E mais de 2 milhões de pessoas tinham morrido ao redor do mundo. Ou seja, se você fazer uma comparação com todas as outras doenças,
a pandemia ela foi bem menos letal do que as outras pandemias que passaram. A diferença é que atualmente tem meios de comunicações para espalhar notícias, tem uma medicina mais avançada, por isso que teve uma diminuída nos casos. E para a gente acha que foi algo tão ruim. Agora imagina as pessoas que viveram nessa época aí, dessas pandemias passadas. O sofrimento que foi. Só que assim, embora todas essas pandemias tenham sido causadas por uma perturbação, houve muito sofrimento, baixa um pouquinho o microfone, por favor. Há uma epidemia mais mortal que a varíola, que a peste negra ou a peste bubônica, e até mesmo a que a gente está vivendo ainda, a Covid-19. Há uma pandemia mais mortal do que todas as pandemias que eu citei. E na mensagem de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre essa doença. E a história começa, detalhe, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, esses três, todos eles contam a história de um leproso. De um leproso que abordou Jesus em busca de cura. Ele foi até Jesus em busca de cura. Só que a gente vai analisar pelo Evangelho de Marcos, como eu mandei vocês abrir. Vamos lá. O evangelista Marcos, ele relata o seguinte, a história da seguinte forma. Isso vai estar descrito no versículo 40 a 42. Eu vou contextualizar aqui para vocês. Um leproso, ele aproximou de Jesus. E ele se ajoelhou para Jesus. De joelhos, ele disse o seguinte para Jesus. Ele chegou assim, Jesus e disse o seguinte: se você quiser, podes purificar-me. Ele fez essa expressão para Jesus. E cheio de compaixão, Jesus ele respondeu e estendeu a mão para aquele leproso. Tocou no leproso e disse. Depois que ele disse, Jesus tocou no leproso e disse para ele: Eu quero que você seja curado. Então seja purificado. Foi essa palavra que Jesus disse. Depois que ele disse isso, de forma imediata, a lepra do homem o deixou. E ele foi purificado. Isso como está escrito do verso 40 ao 42. E agora bora falar um pouquinho sobre a lepra? Bora descobrir que doença é essa. A lepra, segundo os estudiosos, no contexto da época, não estou falando atualmente, estou falando no contexto do passado de Jesus. A lepra, naquele tempo, era uma doença muito dolorosa e repugnante, que faziam com que as pessoas que pegassem essa doença ficassem impuras. E detalhe, não havia cura. Na época essa doença não havia cura por meios medicinais ou tradicionais. E assim, na época de Jesus, a lepra era a pior doença conhecida como escória ou o dedo de Deus. Se a pessoa tivesse a lepra, as pessoas falavam que essa doença se chamava por escória, era uma escória de Deus, ou então foi o dedo de Deus que causou aquilo. E detalhe, essa doença, pelo fato dela não ter cura, ela era uma doença bastante temida pelas pessoas. As pessoas tinham bastante medo de pegar ela. Não apenas pelo fato de não ter cura, mas também porque ela deixava marcas que permaneciam na vida das pessoas. Marcas que nunca mais iriam sair do corpo delas. Tanto emocionalmente, tanto fisicamente. Bora ver algumas coisinhas interessantes. Pausa zelada aí, viu? A lepra era considerada totalmente como uma deficiência física e espiritual. A lepra, as pessoas falavam, isso é uma deficiência física, ou você ficou assim por deficiência espiritual, falta de fé, ou porque Deus ele castigou você,
como foi falado, escória ou o dedo de Deus. Detalhe, quem tinha essa doença era preciso ficar a 2 metros de distância das pessoas, incluindo até os próprios membros da sua própria casa, da sua própria família. A pessoa tem que ficar a 2 metros de distância. Em torno, quem está aqui é como uma pessoa estivesse ali no começo da cadeira e outra estivesse aqui. Ainda é mais um pouquinho, porque essa cadeira tem 1,80. Para vocês verem que a distância era tem que ficar bem distante. E os leprosos na época eram considerados como mortos-vivos. E era preciso usar um manto preto para ser reconhecido como alguém entre os mortos. Ou seja, mortos, pessoa que estava com vida, né? Porém, eles eram considerados pessoas mortas que estavam vivas. Já estavam destinadas a morrer. E por isso, eles tinham que usar um pano preto, uma túnica preta, para cobrir todo o corpo, porque assim as pessoas iam identificar que eles eram leprosos. E outro ponto bastante interessante era que eles eram expulsos da sociedade. Eles não podiam habitar dos muros da cidade para dentro. Eles tinham que morar fora dela. Para vocês terem uma ideia. Eu falei aqui que as pessoas têm que ficar 2 metros distante até da própria família, dentro de casa. Porém, eu me equivoquei. Porque, na verdade, a pessoa não podia nem ficar dentro da própria casa. Era 2 metros distante da família em qualquer lugar. Digamos assim, fora da cidade. Que era o único lugar que essas pessoas podiam ficar. Dentro da cidade, essas pessoas não podiam ficar de forma alguma. E assim, um ponto bem interessante também é que eles eram considerados excluídos da graça divina. Jesus salva todos, porém aqueles ali não salva não. São leprosos e estão excluídos da graça divina. Não tem salvação para eles. A ponto das pessoas falarem que eles estavam daquele jeito porque era até Deus que tinha feito aquilo por eles. O dedo de Deus. E a lepra era considerada uma punição de Deus para certas pessoas devido aos seus pecados. Como eu falei, o pessoal pensava que, de acordo com o pecado da pessoa, era Deus que castigava. Então, para a gente lembrar aqui também, teve uma história da Bíblia, não me lembro quem, mas o fariseu disse o seguinte: se for um cego, um deficiente, ele disse o seguinte: ele está assim porque ele ou os pais deles pecaram. Isso era muito comum na época. Toda doença que tinha nas pessoas, as pessoas falaram que era o pecado das pessoas e foi Deus que tinha mandado para ele. Só que assim, você consegue imaginar a angústia que essas pessoas sofriam? Só por essas coisinhas que eu falei. Foi pouco, tem muito ponto que eu não vou falar aqui. Mas só por isso, imagina quanto sofrimento essas pessoas passaram. E quanto sofrimento essa doença causava nas pessoas. Ficar separado da família, ficar separado dos amigos, da sociedade. Imagine a dor e o fardo emocional que essas pessoas viviam. O fardo mental que elas tinham. Viver com a doença que supostamente era um castigo de Deus enviado aos piores pecados. Imagina, você tem uma doença e as pessoas falaram que foi Deus que mandou por causa dos seus pecados. Embora a lepra fosse uma doença terrível, essa não era a pior doença de todas. Há uma doença que é muito mais perigosa do que a lepra. A lepra, a gente vai falar hoje como se fosse um símbolo. Mas a doença que eu quero falar com você hoje é sobre o pecado. O pecado é a pior das enfermidades. A obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração de sua obra em libertar a pessoa do pecado. Os discípulos procuravam impedir o mestre de o tocar. Tocar quem? O leproso. Pois aquele que tocava no leproso na época tornava-se por sua vez imundo, pondo a mão sobre o doente. Lembra que quando o leproso ele se ajoelhou pedindo para se Jesus pudesse curasse ele, Jesus disse, no verso fala que Jesus tocou nele e disse: eu quero, seja curado.
E os discípulos, para vocês verem como os discípulos estavam preocupados. Quando Jesus foi pegar no leproso, quando ele foi tocar nele, os discípulos tentaram parar Jesus, para que ele não pegasse. Os discípulos ainda não, eles não entenderam que Jesus ele podia curar e nada de mal ia acontecer com ele. Para vocês verem como os discípulos ainda estavam muito naquele pensamento da época. Porque se você pegasse uma pessoa leprosa, automaticamente, mesmo que você não se tornasse impuro, não pegasse a doença, mas você era considerado impuro e ia ser tratado do mesmo jeito que as pessoas tratavam o leproso. Olha que interessante. E detalhe, porém, como eu falei, quando Jesus tocou o leproso, nada aconteceu com ele. Nenhuma contaminação houve. Seu contato comunicou poder vitalizante. E por causa desse poder foi purificado a lepra. E detalhe, o mesmo se dá quando a lepra do pecado profundamente arraigada, quando está dentro de você o pecado, é impossível de ser purificado por poder humano. Nós, humanos, não conseguimos ser purificados ser autopurificados pelo nosso pecado. Nós precisamos de Deus para nos purificar. Amém. E a lepra é o símbolo perfeito do pecado, que é a mais fatal e destrutível de todas as enfermidades. Detalhe, houve um pregador chamado Greg Laurie. Ele fez uma comparação muito interessante. Entre a lepra e o pecado. E bora ver aqui o que é que ele disse. A lepra se inicia de uma maneira imperceptível. Ou seja, bora parar para analisar. O pecado, ele também começa de uma maneira imperceptível. Eva, quando estava lá no Jardim do Éden, Eva jamais imaginou que uma simples conversa com a serpente abriria as portas do mal para esse planeta. Davi não achou que uma olhadinha para a mulher do seu soldado não trazeria tantas consequências para a sua família. Davi, que adulterou com Betseba. Exatamente, esse mesmo. Lembre-se, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Davi, quando ele olhou para Betseba, gerou um sentimento nele. Esse sentimento ele foi tão intensificado que gerou uma ação. E essa ação que ele cometeu, que foi o pecado, gerou um resultado muito destrutivo na família dele. A mesma coisa acontece com todas as pessoas que estão com essa pandemia que é o pecado. Todos nós que somos pecadores. E assim, a lepra é herdada. Poderia ser um mal transmitido de geração em geração, como seres humanos. Todos somos pecadores, desde o nascimento. Nós herdamos o pecado dos nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva. E assim, isso é até uma coisa bem que muitas pessoas não gostam dessa teoria, né, que a gente fala, que é verdade. Eu não escolhi para nascer. E por que eu já nasci com tanto sofrimento, com tanta dor? Só que preste atenção nesse detalhe. Nós não somos pecadores porque pecamos quando nascemos. Nós somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Ou seja, Adão e Eva herdou isso para nós sobre o pecado. Nós somos pecadores. Detalhe, não somos pecadores porque nós pecamos. Logo de início, né? Quando a gente nasceu. Nós somos pecadores porque nós pecamos porque somos pecadores. Eu acho que deu para entender. Ou seja, foi uma coisa herdada. E assim, a lepra naquele tempo era uma coisa, tinha muito acontecimento que era herdado de família, porque eu vivia em contato juntinho, a pessoa sem saber ainda que era a doença. Outro ponto importante que é bem parecido à lepra e o pecado é que a lepra se espalha
de uma maneira muito rápida. Da mesma forma, o pecado, ele cresce e se espalha de uma maneira rápida em nossa alma. Sentimentos geram ações, ações geram resultados. E por último, uma comparação é que a lepra é altamente contagiosa. O pecado também é contagioso. Assim como a lepra, o pecado ele infecta tudo. Não são apenas as pessoas que cometem pecado que sofrem as consequências, mas também aquelas que estão juntamente com elas. Um exemplo disso é quando a pessoa vai presa. Geralmente a pessoa tem muitos que sofrem, porém toda a família sofre com ela também. O pecado gera uma consequência de tristeza para todos. E o detalhe, o que a gente pode destacar de toda essa conversa é que as pessoas se encontravam em caos porque tinha essa doença que havia causado em seu corpo, a lepra. Porém, mas um milagre maravilhoso que ele havia vivenciado, cheio de compaixão. No verso 41 e 42, fala novamente sobre que Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, e continuou: seja purificado. Imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. E assim, operou-se imediatamente uma transformação naquele leproso. Sua carne tornou-se sã, os nervos sensíveis, firmes e músculos estavam tudo em perfeito estado. E as pessoas que tinham lepra ficavam com a pele igual um escama de peixe, se descascando. Acho que, não sei se você já pegou algum peixe, mas dá bem agonia bem grande, né? Ele passando aqui ao contrário e a pele ficava daquele jeitinho, só que podre. Cada dia que se passava ficava mais podre ainda. E assim, depois que Jesus fez o milagre, fala que uma escritora que se desapareceram todas as coisas dele ali, todas as coisas que a lepra. E detalhe, tudo de ruim do corpo dele foi substituído igual a uma pele de um bebê, de uma pessoa, de uma criança saudável. O bebê, quando nasce, a pele é bem, a maioria é bem limpinha, bem lisinha, então ficou daquele jeito ali. E assim, Jesus ele devolveu para aquele homem sua saúde física e também não só a saúde física, mas também a saúde espiritual. E quando Jesus curou o leproso, ele lhe deu todos os privilégios de um homem saudável. Ele foi restaurado não apenas socialmente, mas também de forma religiosa, como foi dito. E agora eu falo especialmente para a juventude que está aqui ou que está nos assistindo. Se algo está claro neste milagre, é que a palavra de Deus é o antídoto contra a lepra do pecado. E alguns acreditam que o que trouxe a cura do leproso foi o toque de Jesus. Lembre-se, alguns acreditam que o que trouxe a cura do leproso foi o toque de Jesus. Mas os evangelistas, no caso de Marcos aqui, ele deixa bastante claro que o que deu a cura ao leproso foi a palavra de Jesus. Através de todo... Jesus afirma que através de todo o texto que está apresentado na Bíblia, ele expressou a graça que ele sentiu em relação ao leproso. Mas na verdade foi a sua palavra que resultou no milagre da cura. E assim, meus irmãos, a palavra de Deus tem o poder de trazer a cura para nossas vidas. A palavra de Deus gera vida, cria fé e produz mudanças. Ela assusta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, transmite felicidade, ultrapassa a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, limpa a nossa mente, traz coisas à existência e garante o nosso futuro.
Olha que tanta coisa que a palavra de Deus ela nos presenteia. E assim, o que aconteceu com o leproso por ter sido curado? Para finalizar, a mesma coisa que aconteceu com todas as pessoas que eu falei ontem e segunda-feira. Ele começou a dizer o que Jesus tinha feito em sua vida. Ele saiu, isso está escrito no verso 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato. Ele espalhou a notícia por todos os lugares. Por isso, verso 45, só um minuto. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Ele espalhou a notícia tanto que as pessoas ficaram sabendo desse milagre que aconteceu, de forma que Jesus ele não podia mais entrar nas cidades. E assim, porém ele ficava fora das cidades e as pessoas iam ao encontro de Jesus. E para onde quer que ele fosse, ele repetia diversas vezes que Jesus o havia curado. E sua felicidade foi tanta que ele não podia permanecer em silêncio. E assim, o que eu quero que você entenda essa noite é que o pecado é a epidemia mais letal. Mas a palavra de Deus é o antídoto. A palavra de Deus, assim com seu poder, é a cura contra o pecado. Amém? Amém. Quando alguém é curado da lepra espiritual, que é a que eu tenho, e que todos nós temos, ou já tivemos um dia, outras pessoas saberão das maravilhas do Senhor. Amém. Quando a gente é curado, é evidente que outras pessoas irão saber do que aconteceu. Mas tem mais. Eu e você somos chamados para demonstrar a graça e amor daqueles que são leprosos espirituais. Para finalizar, volta aí, por favor, 2 slides. Existia um homem chamado José Damian. E a história desse jovem é que ele foi um missionário da Bélgica. Ele foi um missionário que nasceu no ano de 1840. Um dia, ele ouviu que havia centenas de leprosos em uma linda ilha no Havaí, a ilha de Molokai. E todos estavam famintos. Nessa ilha, todos estavam famintos. Vestidos de trapos, roupas velhas, todos estavam abandonados pela sociedade. Os líderes da igreja lhe disseram, ele pertencia a uma igreja e esses líderes falaram para ele: deveríamos enviar alguém para levar a esperança de Cristo para eles. José Damian se ofereceu para ir nessa ilha, levar a mensagem de Deus para essas várias pessoas que eram leprosas. E ele foi como um voluntário. Quando ele chegou na ilha de Molokai e viu a situação dos leprosos, com suas faces, mãos e pés podres, desfigurados, ele não conseguiu olhar e virou o rosto. A situação lá era tão grande que ele, quando chegou lá, ele não conseguia olhar para as pessoas. Não conseguia olhar, porque as pessoas literalmente estavam podres, vivas. Estavam caindo aos pedaços, literalmente. E ele virou o rosto. E ele foi morar em uma pequena cabana sozinho, na ilha. Só que foi morar em uma cabana sozinho. Ele preparava a sua própria comida, não tinha ninguém que preparava, todo mundo era leproso, só tinha ele de bom na ilha, saudável na ilha. Era ele que preparava a sua comida dele. Ele lavava suas roupas e realizava o restante de suas tarefas na ilha. E assim, era muito triste ver as condições monstruosas que os leprosos se encontravam. E além disso, o fato dele não querer se infectar. Ele quis se separar um pouco desse pessoal porque ele não queria se
se infectar com a doença, porque tinha um risco de infecção muito alto. E assim, e foi por isso que ele até proibiu as pessoas de se aproximar da cabana que ele morava. Ele proibiu, pode andar para todo canto, mas aqui, por gentileza, não venha. Ele ia para a capela que tinha, uma capelinha que tinha na ilha, e ele pregava e retornava. Chegava lá rapidamente, pregava para as pessoas e voltava de novo para casa correndo, com medo de ser infectado. E assim, um dia, José, volta aí, esqueci o nome. Voltar. José Damian, ele percebeu que apenas as palavras não forneciam efeito. Ele estava pregando, mas ele percebeu que só pregar não estava adiantando de nada. E qualquer efeito que ele fizesse podia ser a melhor pregação do mundo, mas não estava bastando apenas pregar. Não era o suficiente para aquelas pessoas. E ele entendeu que o amor de Deus, o amor de Cristo, deveria ser demonstrado por meio de ações e não apenas por palavras. Então, ele tomou uma decisão muito importante. Eu vou me misturar com os leprosos. E o interessante é que ele os ajudou a construir as suas próprias casas, cavar poços para que pudesse ter água em abundância, água que pudesse beber, sem ser do mar, evidente, ninguém ia beber água do mar. Ele ajudou ele a fazer as casas, cavar poços, tomar água e tal. Forneceu roupas e comidas para todos os leprosos da ilha. Ele até lavava as feridas dos leprosos e fazia curativos. E na verdade, o que aconteceu depois que José Damian ele tomou essa decisão é que ele se tornou um deles. De fato, ele se tornou um deles. E assim, irmãos, como resultado, José Damian ele morreu de lepra. No entanto, antes da sua morte, ele teve a alegria de ver que todas as pessoas naquele lugar haviam aceitado a Jesus. Amém. Olha que interessante. Antes dele morrer, ele disse algo muito importante. Eu não apresentei apenas ajuda à cura física, mas pela graça de Deus eu também apresentei a cura espiritual. E mesmo que isso tenha por consequência tomado a minha vida, mas eu vou morrer de consciência limpa e eu sei que lá no céu eu irei ver meus irmãos. Amém. Isso foi bem interessante. Quando vivenciamos o milagre da cura, da palavra de Deus, nós também iremos dizer como o ex-leproso: Senhor, eu vou. Amém. Vamos falar como José Ender. José, eu também vou. Senhor, eu vou. Independente do que venha acontecer, mas o que importa é que eu possa ser instrumento para levar a cura espiritual para outras pessoas. Amém. Então, nesse momento, nós iremos ter uma música com a nossa irmã Larissa. Eu peço que você preste bastante atenção e medite na letra da música. Não deixe nada atrapalhar você. De fato, medite na letra da música. Eleva os olhos para o monte, de onde meu socorro vem. É certo que vem de ti, nunca dorme, guarda de Israel.
A presença de Jesus curou aquele leproso da sua doença física e espiritual. E a presença de Jesus também pode nos curar da presença física, da nossa doença física e da nossa doença espiritual, que é o pecado. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu hoje de ter estudado a Tua Palavra e ter entendido. Venha ser todas as pessoas que venham abençoar grandemente as pessoas que estão aqui e as que estão ouvindo também a mensagem, para que venham entender tudo que foi passado, as que ainda irão assistir, e que não só venham entender, mas que também venham colocar tudo em prática. Venha ser agora com as pessoas que irão retornar para suas casas, protegendo. E é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais importante que sonhar é entender os planos, teus sonhos realizar.